Então, sétimo ano, vamos dar continuidade, tá? Nós vimos aí os grupos de animais, tá? No vídeo anterior. Nós vimos aí os anelídeos, tá? Que fazem parte aí do grupo das minhocas, das sanguessugas, tá? Dos nereis ou nereidas, tá? Temos aí agora os cordados, tá? Que são esses animaizinhos que possuem, tá? Esqueleto ósseo, tá? Aí tá dentro desse grupo os que têm coluna vertebral, que são as lampreias, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e tem aqueles animais sem coluna vertebral, tá? Que aí a gente vai ser chamado aí de anfioxo ou, tá? Dos tunicados, que são os marinhos. Bom, agora nós vamos ver a importância do reino plantê. Agora nós estamos no outro capítulo, que é o capítulo 12, que vem falando aí como as plantas são organizadas e classificadas, tá? Mas antes disso, nós vamos ver a importância, tá? Então, as plantas, elas são essenciais para a vida na Terra. Como as algas, elas vão produzir oxigênio pela fotossíntese. Além disso, são importantes por várias razões. Aumentam a umidade atmosférica, auxiliam na formação das chuvas, protegem os solos, fornecem sombra, bloqueiam ruídos e muitas outras coisas. Então, diante de toda essa importância, tá, dos vegetais para a vida na Terra, é uma questão de vida ou morte preservar as florestas e todos os ecossistemas naturais. Bom, as características gerais das plantas elas são pluricelulares, tá? Todas elas. As células vegetais são eucariontes, tá? As células vegetais têm estruturas exclusivas que são chamadas de cloroplastos, que vão realizar a fotossíntese, tá? Tem os vacúolos que armazenam líquidos, parede celular de celulose, dando rigidez e proteção para a membrana plasmática. Todas as plantas aí são autotróficas, tá? Elas vão realizar a fotossíntese para produzir o seu alimento, tá? Que é na produção de glicose. E no início do seu desenvolvimento, o embrião é envolvido por uma camada de células protetoras, tá? Que vai ali proteger o embrião. Bom, mas aí surgiu a necessidade de dividir as plantas em 4 grupos, tá? Que são chamados de divisões do reino plantê. Então, nós temos as briófitas, as pteridófitas, as angiospermas e as gimnospermas. As briófitas são plantinhas, tá? De pequena altura, pois são avasculares. O que é isso? Não tem vasos condutores de seiva pelo seu corpo. Então, a água, os sais minerais e todos os nutrientes vão passando de célula a célula. Como exemplo, nós temos os musgos, as hepáticas, tá? Já as pteridófitas, elas são um pouquinho maiores, tá? Comparadas com as briófitas. Como exemplo, nós temos aí a samambaia, a cavalinha, as avencas, a samambaia sul, tá? Que fazem parte do grupo das pteridófitas. Nós temos também o grupo das gimnospermas, que são plantas representadas pelos pinheiros de Natal, originários da América do Norte, as araucárias ou pinheiros do Paraná, as sequoias, os ciprestes, as cicas e os podocarpos fazem parte desse grupo, tá? Então, nós temos também as angiospermas, tá? Se comparada aí com as gimnospermas, as angiospermas, elas têm presença de flores e frutos, tá? E, no caso, os grãos de pólen, que são, né, produzidos nas estruturas masculinas das flores, podem ser carregados pelo vento por animais, chegando até as flores e possibilitando o surgimento dos frutos, tá? Esse processo é chamado de polinização. Então, as gimnospermas, elas podem ter muitos metros de altura. Já as angiospermas podem até ter plantas, né? Árvores bem grandes, tá? Porém, vai ter aí as flores e os frutos. Bom, agora nós vamos para um outro capítulo, que é o capítulo que vem falando sobre o reino Monera, tá? Então, agora a gente vai conhecer profundamente o reino Monera. Então, são organismos formados por uma única célula, simples, sem envoltório separando o material genético do resto do citoplasma e sem organelas membranosas, tá?
Eles são os menores organismos do planeta. Nós temos como exemplo aí que pertence a esse reino as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Bom, quase todos os organismos têm parede celular ao redor da membrana plasmática. O único ser que não tem essa estrutura é uma bactéria causadora de um tipo de pneumonia nos humanos, que é chamada de micoplasma. A parede celular é importante para a proteção desses micro-organismos. Eles vão apresentar também uma cápsula, que é um envelope que vai proteger contra a perda de água e que ajuda as bactérias a se grudarem em alguma superfície. Bom, elas são muito estudadas pelos cientistas, tá? Então, elas têm um grande potencial de contribuir com a qualidade de vida da humanidade, tá? Então, na indústria elas são utilizadas para para produzir o iogurte, o leite fermentado, tá? Na engenharia genética são estudadas para a produção de organismos. Na medicina e na indústria farmacêutica são usadas para a produção de vacinas, hormônio insulina para o controle da diabetes e o botox, que é uma toxina que paralisa os músculos. Claro que tem muitos benefícios, mas também tem aquelas que podem trazer um prejuízo, tá? Elas trazem doenças ao ser humano, como a leptospirose, tá? Que é uma doença grave que leva à morte, tá? Temos aí meningite, pneumonia, enfim, tá? A tuberculose. Bom, então elas são conhecidas por serem causadoras de doenças também, como acabei de falar, tá? Elas podem ser transmitidas por gotas de saliva, sangue, sêmen, pus, contato direto, ingestão de água, alimentos contaminados, contato com superfícies ou água contaminadas e por contágio sexual. Bom, agora nós vamos ver, tá? O próximo capítulo vem falando, tá? Bastante sobre o reino protista. Agora nós vamos conhecer aí os seres que fazem parte desse grupo. Bom, então, eles fazem respiração celular aeróbia e vivem onde existe água. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, microscópicos ou macroscópicos. Podem ser parasitas ou de vida livre. As algas apresentam cloroplastos em suas células, o que possibilita o acúmulo de clorofila para a realização da fotossíntese na presença de luz. Portanto, elas têm nutrição autotrófica, tá? No caso das algas. Já os protozoários não apresentam cloroplasto em suas células, então eles vão se nutrir, vão se alimentar, absorvendo nutrientes no meio onde vivem. Bom, como exemplo aí das algas unicelulares, nós temos aí as euglenófitas, tá? Que vão viver principalmente em água doce. Nós temos as crisófitas, que podem viver em ambientes de água doce ou salgada. E nós temos as pirrófitas, que também são conhecidas como dinoflagelados, porque tem 2 flagelos para nadar. Tá? Essa foto aí, que a água está assim, bem vermelha, esse processo é chamado de maré vermelha, que é provocado aí pelas algas pirrófitas, tá? Por que isso? Como eu expliquei, é um fenômeno aí que tem grande impacto ambiental, tá? Infelizmente, por causa, né, é devido, tá, à grande poluição. E aí essas algas, elas começam, tá, a se proliferar e fica assim a água do mar, tá? Nós temos também as algas pluricelulares, tá? Que são as clorófitas, que são conhecidas como algas verdes, tá? Porque apresentam clorofila que lhe confere coloração verde brilhante. Nós temos as feófitas, que são algas marrons ou pardas, que são usadas na alimentação humana, principalmente pelos orientais, pois são fontes de vitaminas e minerais. Nós temos também as rodófitas, que são chamadas de algas vermelhas e que são usadas também na culinária japonesa, tá? Que é produzida aí para produzir o sushi, tá? Então, ele é um prato típico, tá? Da culinária japonesa, então ele é usado aí para fazer o sushi. Bom, nós temos também os protozoários, tá? Que são os protistas heterótrofos, tá? Eles são os únicos, tá? E eles vão se alimentar absorvendo ou capturando matéria orgânica e outros seres vivos minúsculos, tá bom? Eles também vão se alimentar de bactérias, fazendo o controle desses micro-organismos. Então, eles podem
tá? Viver livremente em ambientes úmidos ou aquáticos, parasitando outros seres vivos ou vivendo em harmonia, associados a órgãos de outros seres. A maioria se reproduz de forma sexuada por siciparidade, mas há espécies que realizam reprodução sexuada. Os protozoários são classificados pela maioria dos cientistas de acordo com a sua locomoção. Então, nós temos aí os sarcodíneos, os flagelados, os ciliados ou esporozoários. Bom, só que os protozoários podem trazer, tá, doenças ao ser humano. Então, nós vamos ver aí a primeira imagem, que é a malária, que ela é causada, tá, por um protozoário chamado Plasmodium, e é aí disseminada através, tá, do mosquito Anopheles, por isso que eu coloquei a imagem. É uma doença complicada, porque ela já levou à morte de muitas pessoas. E o que a gente pode fazer para se prevenir? Bom, usar telas nas janelas, mosquiteiros, inseticidas, repelentes e eliminar os criadores dos mosquitos. Essa última medida pode ser feita com a destinação adequada do lixo e do esgoto. Já o outro inseto que está aí, tá? É o barbeiro. Ele transmite a doença de Chagas, tá? É uma doença complicada porque ela não tem cura, tá? Uma vez que a pessoa adquire a doença de Chagas, morre com a doença de Chagas, tá? Por enquanto ele não tem cura para essa doença. Tem o remedinho que ajuda, né, a ter uma melhora de vida, tratar, né? Mas a pessoa não fica, tá, curada de doença de Chagas. Para evitar, o que a gente pode fazer? Saneamento básico, ter cuidado ao construir casas de barro, buscando sempre detetizá-las, porque esse tipo de inseto, ele é minúsculo, tá? Ele é pequeno, não tem como a pessoa enxergar ele, por ser muito pequenininho, e ele gosta de ficar escondido nos buraquinhos dessas casas, tá? E aí ele sai à noite, se alimenta de sangue e acaba transmitindo a doença. Preservar as florestas, lavar bem os alimentos, como o açaí e a cana-de-açúcar, para não ingerir o inseto junto ao alimento. Muitas pessoas já tiveram doença de Chagas porque foram, né, se alimentar aí de açaí, beberam, né, o caldo da cana-de-açúcar e acabaram contraindo, porque o bichinho estava ali. Então, acabou contraindo a doença de Chagas, tá? Bom, a próxima imagem é aí a giardíase, que é uma infecção intestinal causada pela giardia, tá? Que ela vive na água e é que a pessoa acaba ingerindo água contaminada ou alimento contaminado e acaba contraindo a giardíase. Bom, para evitar isso, o que a gente tem que fazer? Ter bons hábitos de higiene, consumir somente água tratada, defecar em banheiros com rede de esgoto ou fossa séptica, tá? Mas a giardia é só fazer o tratamento, que aí toma um remédio, tá? Claro, né? Pelo médico, e a pessoa fica livre da doença, tá? Ela tem cura. A malária, se ela for tratada, gente, ela também cura, tá? Muitas pessoas já adquiriram, então vai depender do organismo, tá? Do sistema imunológico da pessoa. Bom, então foi isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me mandar pela plataforma, tá? E estudem, tá? Tanto pelos vídeos, pelos exercícios que eu passei na apostila, pela revisão que eu também vou passar, tá bom? E até o próximo vídeo.